O tema da mensagem de hoje é o impulso rumo à conquista. Juízes 6, versículo 14, diz assim: Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nessa tua força e livrarás Israel das mãos dos midianitas. Porventura, não te enviei eu? Rogo-te daqui, não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente, e ponha perante ti. E disse: Eu esperarei até que volte. E entrou Gideão, e preparou um cabrito de pães ázimos, e um efa de farinha. A carne pôs um cesto, e o caldo pôs uma panela, e trouxe-lhe debaixo do carvalho, e lhe ofereceu. Preste atenção que o versículo de número 18, ele diz assim para o anjo: Rogo-te que daqui não te apartes, até que eu volte e traga o meu presente e ponha perante ti. Olha o que o anjo respondeu: Eu esperarei até que volte. O que ele foi preparar? A Bíblia diz que ele foi preparar pães com efa de farinha. Ele foi matar um cabrito, né? Não tinha nada congelado lá no freezer para ficar mais fácil. Ele foi lá, pegou o animal, matou o animal, limpou o animal. Você acha que quanto tempo isso demorou? Primeiro que anjo não tem pressa porque ele está na eternidade. Às vezes nós queremos fazer algo para Deus e falar: mas eu não fiz ontem, hoje não dá mais tempo, amado. Todo dia, todo tempo é tempo de agradar ao Senhor. Presente se dá para quem você ama. Alguém gosta de dar presente para o inimigo? Fala: nossa, eu odeio aquela pessoa, mas eu vou comprar uma joia para ela. Vou pegar todas as minhas economias e vou dar uma joia para ela. É assim que funciona? Presente normalmente você faz para quem você ama, normalmente para quem você admira. Presente não está ligado à quantidade, a valores ou a tamanho, mas à intenção daquele que está presenteando. Então, preste atenção que o anjo recebe. A Bíblia diz, amado, que isso era uma adoração. Anjo não recebe adoração. Eu entendo que esse mesmo anjo que apareceu é o mesmo anjo que apareceu lá na fornalha de Sadraque, Mesaque e Abednego, em que o rei disse que era semelhante ao Filho do Altíssimo. Hoje nós chegamos ao último dia desta campanha, sabe? Dessa trajetória de Gideão. Momentos, amado, em que o Senhor envia os seus filhos e diz: agora é tempo que aonde vocês for, vocês precisam ter atitude de fé. Crer, mesmo sem ter condição ou recurso, para enfrentar os midianitas. Eu quero te dizer uma coisa: talvez aquilo que você está pedindo, o diabo fala no seu ouvido, dizendo assim: você não vai conseguir. Isso é muita areia para o seu caminhãozinho. Isso é muito difícil, olha a crise. Você não tem capacidade. Os nossos midianitas hoje é o inimigo das nossas almas. É aquele que tenta nos frustrar, é aquele que tenta colocar você para baixo. É aquele que mesmo quando você errou, pecou, caiu, ele fica te apontando. E aí você acha que é o Espírito Santo. Primeiro que o Espírito Santo não acusa ninguém. O único acusador é Satanás. De todas as suas funções, a principal que ele tem é acusar. Amém? Eu quero te dizer, amado, que muitas vezes nós estamos diante de grandes desafios, de grandes dificuldades, principalmente quando não temos, sabe, condição de enfrentar essas lutas. Repita comigo: o que pode impedir o homem de dar o passo da fé? Primeiro, agorafobia, que é o medo de sentir medo. Já ouviu essa palavra? Agorafobia, que é o medo de sentir medo. Como assim? Ai, pastor, eu tenho medo de na hora eu falhar. Eu tenho medo de na hora eu não conseguir. Você tem medo de sentir medo. Tem pessoas que têm medo de na hora do vamos ver e não conseguir. Na hora que chegar a prestação, que hoje dá para ele pagar. Mas vai que amanhã não dá, irmão. Então, se você tem medo, você não avança. Se você tem medo, você nem começa, porque a Bíblia diz que Deus chamou corajosos. Quando ele chamou aquele povo que estava com Gideão, sabe? Ele disse assim na primeira leva: Gideão, diz para esse povo que os medrosos e os covardes podem ir embora. Quando Gideão falou, foi um bocado, mais de 10 mil. Aquelas pessoas que dizem assim: olha, se você for começar um negócio e você não vai até o fim, é melhor até parar. Metade vem embora. Gideão olhou e falou: meu Deus, e agora?
Sabe? Gideão, amado, a princípio ele tinha muito medo, e isso quase o impediu de ir à frente da batalha. Porque foi necessário o Senhor dizer várias vezes: você é um valente, eu sou contigo, não sou eu que te chamei, não sou eu que te mandei, por que você está com medo? Eu quero te dizer, meu irmão, que Deus te trouxe aqui, e que você está nos acompanhando nessa campanha, não é nada do acaso, é porque Deus te chamou para mudar a sua história. Mas você tem todo o poder de dizer: eu quero ou eu não quero. Amém? O que pode impedir, então, um homem de dar esse passo de fé? Segundo, aqueles homens que acostumam-se com um histórico negativo. Tem pessoas que acostumam com um histórico negativo. Ah, pastor, comigo não dá não. Sabe aquela pessoa que você vai vender uma rifa para ela e fala: eu rifa, eu não ganho nada. A única coisa que eu ganho é nome sujo. Sabe, a única coisa que eu ganho é o que alguém perdeu. Está acostumado com histórico negativo. Está acostumado como Gideão estava. Quando o anjo disse que ele era varão valoroso, sabe o que ele disse? Eu sou o menor da casa dos meus pais. A tribo da qual eu faço parte é a mais pobre. E olha só o que está acontecendo conosco. Estamos sendo saqueados pelos inimigos. A gente tem que ir para uma caverna, malhar o trigo, porque dentro da nossa tenda a gente não pode fazer nada. Porque eles vêm e roubam. Gideão era alguém que tinha um histórico negativo. Ele já estava acostumado a viver daquela forma. Trabalhar e ver o inimigo carregar as suas colheitas durante anos. Sabe, irmão, às vezes você está ministrando cura para uma pessoa, ela já acostumou com a doença. Ela já tem mania de dizer: o meu médico disse que a minha doença não tem cura. Faz questão de dizer isso. Ele já acostumou com o histórico negativo de que ele não vai avançar, porque na família dele ninguém avançou. Deus teve que mudar a história de Gideão. Porém o Senhor vem anunciar um novo tempo para a tua vida. E a tua história começaria a partir dali. A partir de quando? A partir do momento que ele parasse de acostumar com o histórico negativo. Eu quero te ensinar uma coisa: acorde todo dia e fale para o Senhor: eu quero saber qual é a minha boa notícia de hoje. Tem gente que já acorda e fala: meu Deus, qual será que vai ser a bomba de hoje? É ou não é? É muito mais fácil você aceitar a bomba, o desafio ruim, do que você aceitar a boa notícia. Meu Deus, hoje está chovendo, eu trabalho com venda, eu não vou vender nada. Meu Deus, está frio, sabe, eu tenho uma barraquinha lá na feira, ninguém vai vender as bananas que eu vou comprar, que eu estou vendendo. E se eu não vender, vai estragar, e já começa a pensar no prejuízo. Automaticamente, o seu íntimo, o seu interior, o seu subconsciente já começa a formar uma derrota e dizer: olha, se isso acontecer, eu faço isso, eu faço um doce, eu faço alguma coisa. Já começou. Deixa eu dizer uma coisa, irmãos. Todo dia, saiba de quem você é filho. Você é servo do Altíssimo. Você é amado de Deus. Eu quero te dizer que algumas coisas podem até dar errado, mas vão dar errado hoje para ser um grande acerto amanhã. A Bíblia diz que tudo coopera para o bem daquele que ama a Deus. Aquilo que hoje para você não entendeu porque está acontecendo, lá na frente você vai entender que foi melhor assim. Existe coisa que acontece ruim conosco, que é para mudar a nossa história, é para forjar o nosso caráter. Uma outra coisa que impede este homem dar um passo de fé, terceiro, é a falta de visão de um futuro melhor. Gideão precisava enxergar que seria possível avançar para um novo tempo. Sabe, irmãos? Chega de derrota. Chega de ficar contando moeda até aqui. Chega de ficar usando coisas que os outros te dão. Chega de acostumar dessa situação que sempre foi assim. Até quando você vai ficar desta forma? Se a Bíblia diz: se você crer e obedecer, você comerá o melhor dessa terra. Acho engraçado. Quantos ímpios saem das suas casas para ir para os melhores restaurantes? Para viver nos melhores lugares. E nós, como servos de Deus, estamos preocupados com migalhas. Pastor, por que isso acontece? Porque nós estamos acostumados a um histórico de derrota e não temos uma visão de um futuro melhor. Porque você olha para você dizendo assim: mas sabe o que é, pastor? Eu não tenho faculdade. Eu fiz até a 5ª série do primário. Eu quero dizer que grandes homens, tanto no Brasil como no mundo,
dentre eles Bill Gates, não tem uma formação acadêmica como muitos hoje têm, e que precisa se formar e fazer bacharel e fazer, sabe, um monte de coisa para chegar aonde tem que chegar. É claro que isso não é para todo mundo, mas essa também não é uma regra que você precisa ter A, B ou C de estudo, de avanço, ou vir de uma família nobre para chegar a algum lugar. É engraçado que quando a pessoa está no mundo, ela tem lá os seus deuses, ela confia nos seus deuses. É na Santa Fulano de Tal, é no Exu, Caboclo, não sei das quantas, sabe, confia. E são apenas demônios. Agora você serve ao Deus verdadeiro. Então aprenda a confiar de maneira digna e honesta. Como que é digno e honesto? Saber quem Ele é, e Ele não é homem para mentir, nem filho do homem para se arrepender. Gideão, ele precisava enxergar que seria possível sim alcançar um novo tempo. Sabe? Por isso que o Senhor disse para ele no versículo 14, não te enviei eu. Essa mesma expressão o Senhor usa com outro homem, chamado Josué. A Bíblia diz, amado, que Josué, o Senhor aparece para ele e diz assim, então, Josué, meu servo Moisés morreu. Agora eu preciso de um povo, de alguém para levar o meu povo, para possuir a terra. E aí? Josué fica meio com medo. E diz, eu, Senhor. E o Senhor disse para ele, não te pasme, não te espante, mas eu estou te enviando, e assim como eu fui com Moisés, eu serei contigo. Talvez você fale, pastor, você era com Gideão, você era com Moisés, você era com Josué que ia ficar no lugar de Moisés, isso foi com Geazim, que era, sabe, servo do profeta, né? Profeta Eliseu ficou no lugar do profeta Elias. Isso era com A, com B, com C. Isso é com você que é noiva de Cristo. Sabe o que diferencia Josué, Gideão, Moisés, grandes homens do passado com você? O Novo Testamento fala sobre isso. Eles viram muitos milagres, mas eles não puderam ver e nem sentir como nós sentimos o Rei da Glória. Jesus fala, quantos gostaria de ver o que vocês estão vendo? Bem-aventurados são aqueles que nunca me viu, me sentiram, nunca andou comigo, mas anda na minha presença. Bem-aventurados sois vós, que está aqui ouvindo o que o Senhor tem para te dizer e crendo que Ele te ama e vai fazer uma grande obra na tua vida. É engraçado, amado, que o pai e mãe pode ser mais pobre que for, mas quando ele tem filho, o pensamento dele muda, não é verdade? Ele diz assim, olha, eu nunca tive uma boa escola, mas vou fazer o possível para dar uma escola particular para o meu filho. Fazer o possível para juntar um valor, para quando ele tiver numa certa idade, ele possa realmente ir para uma faculdade. Ele possa se formar. Ele não teve, mas ele quer aquilo para o filho. Talvez na sua mocidade ele não teve, sabe, nada de visão de futuro, mas quando se trata de um filho, ele muda. A Bíblia diz que a mulher fica igual a leoa, o homem fica igual a um leão, para ajustar todas as coisas para abençoar. Agora eu quero te dizer que alguém morreu na cruz por mim e por você. E ele sim tem todo o poder, dono do ouro e da prata, e Ele quer sim te abençoar. Mas você precisa ser ativado no mundo espiritual. Você precisa dizer, Senhor, conta comigo, eu estou aqui, eu sou real. Eu sou uma pessoa física, sabe, uma pessoa que agora vive no mundo espiritual, mas um mundo físico do qual nós estamos vivendo, e eu sei que o Senhor tem um melhor para mim. Aquilo que é de ruim, eu lanço fora, e aquilo que é de melhor, eu tomo posse. Sabe, amado, o envio do Senhor é a garantia que haverá um futuro melhor. Hebreus 11:6 diz assim, ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Às vezes, você pode estar servindo ao Senhor, andando com Ele, mas não acredita que Ele pode te abençoar. Ah, pastor, sabe por que eu não acredito? Porque eu não sou um crente tão bom assim, pastor. Eu sou um crente meia boca. Às vezes eu peco, às vezes eu erro, às vezes eu falo, eu não vou mais fazer isso. Passa alguns dias, eu estou fazendo pior, pastor.
Passa um tempo, eu estou pior do que estava. Deixa eu te fazer uma pergunta. Por causa disso você deixou de ser filho? Por causa disso, ele deixou de te abençoar? Deixa eu te dizer uma coisa. A Bíblia diz que ele é onisciente, onipresente e onipotente. Antes de você nascer, ele sabia quem você era. Antes de você nascer, ele chamou você pelo teu nome. Antes de você nascer, ele sabia quais os trâmites da vida que você iria passar. Antes de você nascer, ele saberia o dia que você aceitaria Jesus, depois que você aceitaria, que você batizasse, o dia que você vai morrer, e nesse meio tempo que você fez de certo e errado. E mesmo assim ele disse, eu te escolhi. Então isso me dá o direito de fazer errado? Não. Mas quando eu faço, me arrependo, eu estou dizendo assim, olha, eu sujei agora, eu limpei, sacudi a poeira e dei a volta por cima. Sabe, irmãos, sem fé é impossível agradar a Deus. Às vezes você diz tanto que crê em Deus, mas tem medo de tomar uma atitude de fé. Não, o pastor orou por mim, eu quero comprar um carro, mas eu não vou atrás. Então você não acredita naquele que disse que vai te abençoar. Sabe, porque se alguém falar assim, olha, eu sou dono de uma multinacional, aqui está meu cartão, se você me ligar, no dia tal, ao dia Y, eu vou te arrumar uma vaga. Você vai ligar? Claro que vai. Afinal de contas, foi o fulano de tal, dono da empresa X ou da empresa Y. Mas sabe o que eu quero te dizer, amado? O dono do ouro e da prata, o dono de todo o universo, tem te chamado não de amigo, não de colega, mas de filho. E como filho, nós temos o direito à herança. Nesta noite, amado, mais uma vez, o Senhor está te enviando para você viver grandes e poderosos livramentos. Ainda que você esteja, sabe, talvez até diagnosticado com uma enfermidade, que segundo a medicina não existe cura, ainda que você tenha lançado sentença contra você, dizendo que você não vai conseguir, sabe? Você precisa dar este passo de fé e ser enviado. Porque Ele mesmo é que vai vencer a tua batalha. Eu quero te dizer que jamais Ele vai te abandonar. Sabe, irmãos? Ainda que todos te abandonem, como aconteceu com Gideão, o Senhor não te abandonará. Teve uma época no meu ministério que nós estávamos mudando de um prédio para o outro, isso lá em Vila Paulina ainda, e teve uma pequena rebelião lá entre um ou outro músico que quis fazer alguma retaliação. E eu confesso que eu fiquei muito triste, porque quando você pensa que você tem uma quantidade de pessoas que você pode contar, daqui a pouco esse povo vira as costas. É mais ou menos quando alguém se converte. Os seus inimigos do mundo vão embora. Sabe por que eles vão embora? Deus faz eles saírem correndo. Por quê, pastor? Para não te atrapalhar. Porque senão eles vão ficar te cercando, te chamando para lugares que hoje você não precisa ir mais. Você não se sente bem mais, o Senhor já tirou de lá. Então o próprio Deus permite isso. Depois, com o tempo, eles vão voltar. Só que você será maduro para falar do amor de Deus para eles. E eles vão ver em você um brilho diferente. Uma história diferente. Sabe, Gideão, a princípio, ele estava com quase 30 mil homens, 22 mil homens. Ele falou, opa, é de Deus. Eu pedi um sinal para Deus, Deus me deu. Olha quantos homens tem aqui, agora a gente enfrenta. Eles são 135 mil, nós somos quase 200 mil. É fácil ganhar a guerra assim. Aí sabe o que o Senhor faz? Ele começa a tirar as pessoas. E no final ele ficou só com 300. Para 135 mil, faz a conta. 135 mil dividido por 300 é 450 homens para cada um. Imagine você lutar com 450 homens. Gideão entrou em desespero. Por quê? Porque faltava em Gideão uma visão de futuro. Deixa eu te dizer uma coisa, irmão. Se Deus te chamou, fica em paz, porque o resto é problema dele. No ministério é a mesma coisa. Eu não sei quem vai dizimar, quem vai ofertar, quem vai ser Gideão. Não me interessa. É tanto quem sabe primeiro que faz o relatório são os irmãos que estão na diaconia e o tesoureiro. Eu mesmo não sei. Mas eu sei que mês a mês Deus suprirá. Por quê? Porque a obra não é minha, é dele. O dia que eu achar que sou eu que faço, aí ele me tira e me substitui por outro. Sabe por quê? Porque a obra
é dele. Nada é nosso, nem os nossos filhos. Os seus filhos são seus, você acha que são seus enquanto está no seu colo. A partir do momento que ele começa a andar, você já perde parte do governo deles. Manda fazer uma coisa, já bate o pé dizendo, não quero. Não é? Já começa a fazer birra. Fica adolescente, então, meu Deus. Igual o pastor Cláudio dizia, quando é pequenininho dá vontade de apertar, depois que fica adolescente dá vontade de comer. Para acabar logo com isso. Sabe, irmãos, existem coisas na vida que a gente não imagina, mas você só não avançou por medo seu. Feche os teus olhos. Imagine algumas coisas do seu passado que era para acontecer e não aconteceu porque você teve medo. Você disse, não vai dar certo, não vou conseguir. E lá na frente você viu como era fácil. Alguém assumiu o teu lugar. A bênção que era sua, você deu para outro. E outro, então, assumiu o lugar que era seu. Amém? Abre os olhos. Acompanhe essa oração no quadro comigo. Vamos ler todos juntos? Eu declaro... Em nome de Jesus, eu estou dando passo de fé no meu inimigo. Creio que aquele que me chamou e enviou é fiel. Tenho certeza que ele aceitará a minha oferta e confirmará o meu envio através da paz que excede todo entendimento, guardando o meu coração, em nome de Jesus. Amém. A sua oferta, o seu voto, a sua aliança, ele vai receber. Imagine que o anjo disse, pode ir lá fazer, eu fico aqui esperando. E ele foi, matou o cabrito, assou os pães. Quando fez tudo o que ele tinha que fazer, ele vai e entrega o anjo. O anjo estava em cima de uma pedra, debaixo de uma árvore chamada carvalho. Quando ele coloca em cima da pedra, o anjo estende o cajado e naquele momento sobe o fogo. E a oferta sobe diante do Senhor. Talvez você diz assim, mas eu não preciso fazer nada, Jesus já fez tudo por mim. Verdade, em questão de salvação. O seu dia a dia, algumas coisas você precisa fazer. Você precisa ir atrás. Porque senão ninguém precisava estudar. Ninguém precisava comprar, ninguém precisava vender. Não precisava fazer nada. Jesus já fez tudo. E não é assim, irmãos. Ele fez tudo em questão de salvação. Você agora é filho. O pecado não tem poder mais sobre a tua vida. Mas a tua vida continua. Você precisa fazer. Sabe? E quando nós fazemos de coração, verdadeiramente Ele nos abençoa. Repita comigo. E o que pode impedir? O homem de dar este passo de fé. Letra A. De habilitação, tendo um memorial no altar do Senhor. Juízes 6:18. Rogo-te que daqui não te aparte, até que eu volte e traga a minha oferta, e ponha perante ti. E disse o anjo, eu esperarei até que volte. Muito interessante, né? Esse diálogo entre Gideão e o Senhor. Porque Gideão apresentou a oferta e o Senhor recebeu. Sabe quando às vezes, amado, você acha interessante? Sabe uma coisa que eu acho feio? Você vai com todo carinho, leva uma lembrancinha para a pessoa. Aí você fala, olha, isso aqui, né, eu passei e tal, por que comprar, por que não comprar? Comprei. E aí o cara comprou para você, sua mãe, seu pai, seu amigo, seu namorado, seja lá quem for, com todo carinho. E aí em vez de você falar, nossa, obrigado, que bom, que lindo, você fala, não precisa. Dá vontade de pegar de volta. Fala, já que não precisa, me dá aqui. Negócio de não precisa. Sabe esse jargão que às vezes a gente tem? Sabe a situação que a gente acha que é chique falar? É igual pegar a xícara e levantar o dedinho, só falta entrar no olho. Sabe, irmãos? Seja simples, aceite, porque se a pessoa comprou para você, é porque de certa forma ela está te presenteando, é uma expressão de amor. É engraçado que para Deus ninguém fala, não, Deus não precisa me dar o livramento. Eu estou querendo comprar um carro, mas não precisa me ajudar não. Quem que ora assim? Quando a coisa vem, você vem com essa, sabe, desculpa a expressão, com essa falsidade, dizendo que não precisa. Lógico que precisa. Porque se não levar, você fala, nossa, fulano veio no meu aniversário e não me trouxe nenhuma lembrancinha. E aí se trazer, você vai falar o quê? É, né, Ricardinho?
O Senhor é educado, ele recebeu a oferta. Amém, irmãos? Saiba que Deus vai receber aquilo que você entregar para ele. Você vai entregar a sua oração, o seu jejum, o seu louvor, o teu clamor. Deus é educado, ele vai receber. Ah, mas o seu foi diferente do A, do B e do C. Então, Deus é muito eclético para isso. Sabe? Ele quer receber. Porque quando a gente recebe, e é tão gostoso, sabe? Quando você... Quem cozinha aqui? Levante a mão. Amém. O que é mais prazeroso? Você comer... É prazeroso também, mas também não é prazeroso você fazer uma comida, alguém comer e elogiar a tua comida. Mas tem aquele que fala, nossa, você ficou o dia inteiro no fogão, você fez tudo isso, mas não precisava. Então não come. Deixa aí que eu como. Sabe, irmãos? Ou a pessoa começar a colocar defeito, tá salgado, fritou demais, assou de menos. Não é verdade? Deus não é assim, ele recebe. Amém? Ele recebe. Ter uma oferta, amado, é um desafio. Ser dizimista é um memorial diante de Deus. Amém? É um memorial que nos habilita para que no dia da angústia, das lutas, das tribulações, quando você não vê mais saída, esta oferta que subiu vai fazer os céus descer. Percebe que o ministério de Gideão começa a partir da oferta dele. Ele precisava fazer? Não. Precisava? Se ele não fizesse a oferta, o Senhor não o chamaria? É verdade isso? Não. Porque o Senhor o chamou primeiro, em forma de agradecimento, ele vai e faz. Porque ele entende, uma vez que eu fui chamado, uma vez que confiou a mim a fazer esta obra, então eu quero presentear. Eu não quero me apresentar diante de Deus de mãos vazias. Nós temos costume, às vezes, de apresentar o Senhor de mãos vazias. Ah, mas se eu não fizer, outro faz. Se eu não der, outro dá. Verdade. Sempre Deus vai levantar alguém. Só que você deixa ele ter um memorial diante de Deus. Aquele dia diante do Senhor, o Senhor vai dizer, o que você fez para a minha obra? Você só sabia pedir, você pedia cura, você pedia salvação, você pedia libertação. Toda vez que você saía, você dizia, Senhor, manda um anjo na minha frente, coloca os anjos do meu lado. Oh, hoje tem mais o que fazer. Não é verdade? Mas Deus não faz isso. Ele tem nos abençoado. Mas um dia todos nós prestaremos conta diante do Senhor. E uma das coisas que Deus requer é que nós abençoamos a sua obra. Você pode fazer tudo, irmão. Você pode, participar do Criança Esperança. Você pode participar daquele que tem lá no SBT. Você pode participar do que tem lá no Canal 9, né? Mas se você não participar da obra, que a finalidade da obra é ganhar almas, você não fez nada. Você pode ter dado dinheiro para os velhinhos. Você pode ter comprado uma madeira para as crianças do orfanato que não tinha. Tudo isso são obras. Mas essas pessoas não serão salvas por isso. Essas pessoas, talvez, possivelmente, continuarão indo para o inferno, se não tiver alguém que pregue a palavra. E a noiva de Cristo está na terra, que é a igreja. Então, é a noiva de Cristo que precisa ser adornada. Amém? Deus, ele te chamou para você ter um altar diante dele. Porque aí ele vai derramar sobre você bênção sem medida, livramento, suprimento e grande vitória na sua vida. Letra B. Revelação para ver que o envio do Senhor move céus e terra ao nosso favor. Juízes 6:12 diz assim: então o anjo lhe apareceu e disse, o Senhor é contigo, homem. Ele chamou Gideão de medroso? Mas Gideão era medroso? Era. Gideão estava se acovardando? Estava. Às vezes nós queremos, amado, falar para Deus aquilo que ele já está cansado de saber. Senhor, mas eu não posso porque eu sou medroso. Eu sou tímido. Senhor, eu não posso porque... Ele já sabe de tudo isso. Mas ele te diz, eu estou disposto a te abençoar. O livro de Daniel 10, versículo 12 diz assim, que o anjo aparece a Daniel e diz assim, Daniel, desde a primeira vez que você aplicaste o teu coração a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras. E lá tem um ponto e vírgula. E o anjo diz,
eu vim por causa das tuas palavras. Palavras têm poder. Então, muito cuidado, você está, sabe, se deteriorando em palavras, em maldições, dizendo que você não pode, que você não consegue. Ah, Deus, eu sei que eu não vou conseguir porque eu sou burro mesmo. Comece a falar coisas boas sobre você. Porque você é amado de Deus, escolhido de Deus. Deus não escolheria qualquer um, então você não é qualquer um. Amém, amado? Muitos servos de Deus têm sido derrotados, estão frustrados porque não foram enviados. Infelizmente saíram da cobertura e tentaram entrar na carne, removendo aquilo que só o Senhor poderia fazer. Sabe, irmãos, nós estamos debaixo de um mover de Deus, de uma cobertura, estamos debaixo da obra da igreja. Amém? Somos enviados. E quando nós saímos debaixo dessa cobertura, nós passamos a não ser tão abençoados como poderíamos ser. O envio, amado, é uma arma espiritual. E aquele que dá passo de fé no envio, vai saber a sua disposição e a sua posição diante do reino de Deus. As coisas sobrenaturais vão acontecer. Sabe por quê? Se preciso for, esse mesmo anjo dará ordem ao seu respeito. Vai cair fogo do céu e até o ímpio vai ver Deus abençoar a tua vida. Até o ímpio vai dizer, meu Deus, ore por mim, porque eu sei que Deus é contigo. Tem gente que estranha quando algum amigo seu ou alguém do emprego fala assim, então, você é crente, você poderia orar por mim? O cara olha para ele e fala, eu? Tem certeza que é eu? Sim, queria que você orasse por mim, né? Estou passando por um problema assim, olha o privilégio, mas o cara não sabe ser privilegiado. É igual aquela pessoa que quando recebe um elogio, ele fica tão vermelho que ele não sabe o que faz. Aí ele vai dar um abraço na pessoa e fica dando aquele tapinha nas costas. Sem graça. Não sabe receber. Se falar que está bonito, ele fala, imagina. Essa roupa é velha, tem tantos anos. Para, sabe, de se colocar para baixo. Saiba receber elogio, saiba receber o melhor de Deus. A pessoa chamou você para orar. Não precisa falar, então me dá 5 minutos que eu vou ali no banheiro e já volto. E aí quando volta, chega lá no banheiro e fala, Deus, só dessa vez, só dessa vez, só dessa vez. Me ajuda, Senhor, eu vou orar, mas eu não quero ser envergonhado. Eu prometo que eu não vou pecar mais, eu prometo que eu não vou errar mais, eu prometo que eu não vou mentir mais. Irmão, se Ele te chamou, não importa quem você é autoridade para orar e expulsar demônio. Tem gente que ora para que não caia um endemoniado no galpão lá da tua empresa. Porque vão dizer, chama o crente. Aí você vai dizer, tô aqui não. Gideão faria isso. Mas quando ele aprendeu que ele era alguém enviado de Deus, ele passou a não ter medo. Mesmo quando ele ficou com os 300. Ele disse, eu fiz teste de Deus, eu sei que foi Deus que me enviou. Deus não é homem para que minta. Sabe, irmãos? E letra C, buscar a paz, ter equilíbrio e crer que vai dar tudo certo. Juízes 6:23. Porém o Senhor lhe disse, paz seja contigo. Não temas. Em algumas traduções está, paz seja convosco. Quem disse exatamente essas palavras no Novo Testamento? Jesus. Jesus, quando ele chega aos discípulos, depois de ressurreto, ele atravessa a parede e olha para eles e diz, paz seja convosco. Engraçado que esse mesmo anjo usa a mesma palavra. Esse mesmo anjo usa a mesma palavra, não temas, não morrerás. Então Gideão edificou ali um altar ao Senhor e chamou o Senhor é paz. E ainda, até o dia de hoje, está em Orfa dos Asbieritas. Sabe, irmãos, a palavra do Senhor para Gideão foi, fique em paz. Paz dá a impressão que nada vai acontecer, vai ficar aquele marasmo todo. Nós temos uma paz aqui. Paz não quer dizer sossego. Porque nem todo lugar que é sossegado tem paz. Paz quer dizer prosperidade, graça de Deus. Porque Cristo é o príncipe da paz. E ele diz para Gideão, não tenha medo, vai dar tudo certo. E Gideão faz o quê? Mais do que depressa. Gideão era da tribo de Manassés, ele sabia, ele conhecia Deus. Ele vai e levanta um altar ao Senhor e diz, aqui agora haverá paz. Sabe, irmãos, uma coisa que nós deveríamos fazer como servo de Deus, todos nós, eu sei que ficaria difícil porque seria muita coisa, mas com o tempo você vai ter oportunidade para isso. Abra a tua casa para ser uma casa de paz.
Abra a tua casa para ser uma célula. Porque aí você vai estar levantando um altar de paz. Porque o príncipe da paz vai entrar. E aonde Deus entrar, o mal tem que sair. Sabe? Nesta noite, querido, descansa no Senhor. Esta enfermidade não é para a morte. Mas para que se manifeste o Deus da paz. Para que se manifeste o Deus da paz no meio da guerra. E eu quero dizer que o segredo espiritual de tudo isso, ainda que o inimigo venha com seus exércitos, fique firme, fique em paz, porque o Senhor é contigo. Deixa eu te contar uma triste história, mas é verdade, você se prepare para isso. O valor que você colocou para ser Gideão, talvez é um valor que você gasta de pizza no final de semana. Mas vai ter mês que vai tentar te faltar. Sabe por quê? Porque o diabo não quer que você cumpra o propósito. Você precisa ter fé para isso. Vai ter mês que você vai dizer, principalmente quem trabalha por semana, né? Que trabalha com venda, às vezes recebe toda semana. Vai ter semana que você fala, olha, aqui esse é o valor do meu dízimo. Aí você fala, não, vou fazer o seguinte, eu vou deixar para a semana que vem, eu junto esse mais da semana que vem, aí eu entrego. E aí acontece alguma coisa, uma luz tem que pagar alguma coisa e não dá certo. E aí você então começa a dar brecha. É engraçado que muito mais você gastava com droga, com prostituição. Muito mais você gasta com qualquer outra coisa e não falta, porque é a vontade do diabo. Mas quando você separou para Deus, o diabo se levanta para tentar roubar aquilo que é do Senhor. Porque quando você tem medo de faltar e entrega, eu quero te dizer que o dízimo não fica na tua mão. Você vai entregar ele em algum lugar. Ou na mecânica, ou na farmácia, ou no hospital, em algum lugar vai. Mas nunca é o dízimo, é sempre maior. Amém? Então, nós somos desafiados todos os dias. Para quê? Para você quebrar a sua aliança. Deus não é Deus de aliança quebrada. Amém, amado? Então, o Deus da paz vai esmagar Satanás debaixo dos seus pés. E quando nós temos atitude de fé, primeiro, somos bem-sucedidos em tudo que praticamos. Quando eu tenho atitude de fé, amado, eu sou bem-sucedido. Ainda que eu não mereça. Eu quero te dizer que há pessoas que têm tanta fé, mas às vezes não conhece o Cristo da maneira que eu e você conhece. A Bíblia diz que naquele dia vai dizer, Senhor, no teu nome expulsei demônio, curei enfermo. Ele vai dizer, eu não te conheço. Você tinha fé, porque a fé pode mover. A fé está em todas as religiões. A fé agrada a Deus, mas não quer dizer necessariamente que é de Deus. Agora, você é de Cristo, só falta ter fé para colocar em prática.